Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É primeira série, ensino médio, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, disciplina Química, e hoje o nosso assunto vai ser esse, modelo cinético molecular e reações químicas. São dois assuntos interligados, tá? E complementares, né? E a data de hoje? Nós já estamos no dia 6 de outubro de 2022. Bom, como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula, né? O nosso roteiro. Então vamos ver aqui o que é que nós preparamos para vocês para as aulas de hoje, tá? Então vamos nessa, ó. Primeiro nós vamos ver aí o objeto conhecimento, vamos previsões sobre as interações e transformações, ó, modelo cinético molecular e reações químicas. É o tema da nossa aula de hoje. E qual é o objetivo desse tema? Nós vamos avaliar a dinâmica das reações químicas mediante estudos cinéticos de equilíbrio e termoquímico, né? Com o uso de tecnologias digitais, levando a consideração de efeitos das variáveis para avaliar os processos reacionais e a dinâmica no meio ambiente. Da teoria prática, nós vamos resolver questões, não só exercício de classe, como exercício de casa também. Tá? E aí nós temos, pessoal, primeiro vamos falar desse modelo cinético molecular. O que é que isso tem a ver? Né? No modelo cinético molecular, tá, a teoria cinética dos gases permite determinar a relação entre as grandezas macroscópicas a partir do estudo do movimento dos átomos e moléculas. No estudo dos gases ideais, vemos que um gás é composto por átomos e moléculas, né, que vão se mover de acordo com as leis estabelecidas. Então, essa é uma introdução para esse modelo cinético molecular. E nós vamos entender tudo sobre esse assunto, nessas considerações iniciais. Certo? É importante, então, que principalmente nas questões vocês participem também para interagir com a gente, tá bom? Bom, feito essa breve introdução, nós colocamos aqui para vocês, ó, esse modelo cinético molecular. Olha só o que é que está acontecendo aí, ó. Esse modelo é utilizado para observar os movimentos reativos que ocorrem entre átomos e moléculas, ó. Você pode perceber que no estado sólido ocorre apenas a movimentação das moléculas, o movimento vibratório das moléculas umas sobre as outras. Até porque, né, a energia, o espaço entre as moléculas é pequeno, então a energia cinética molecular ela é baixa. Já no estado líquido, se nota uma ligeira movimentação das moléculas, porque no estado líquido, pessoal, tá, a movimentação é maior. Agora, no estado gasoso, a bagunça é total, não é verdade? Ó? Porque apresenta elevada energia cinética. As moléculas estão se movimentando com muita intensidade. Então, do estado sólido para o estado gasoso, aumenta a energia cinética. Do estado gasoso para o estado sólido, diminui a energia cinética. Vamos colocar só um minutinho para você fazer um print aí, tá? desse slide. Um minutinho. Ok, meus amigos, voltamos para mostrar justamente que no estado sólido, tá, a energia cinética é baixa.
no líquido é médio e no gás é alta, elevada energia cinética. Mostrei aqui também, olha aí como é o movimento delas aí, ó. Lógico que a temperatura vai influenciar, pessoal. A temperatura vai influenciar diretamente no movimento das moléculas, ó. Quanto maior for a temperatura, maior é o movimento das moléculas, causando dilatação do material, ó. Lógico que quanto menor a temperatura, menor diminui a energia cinética, né? Então, esse é o movimento cinético molecular em um determinado recipiente. Vamos mostrar aqui sobre essa cinética molecular, pessoal. Essa cinética, o que é a cinética química? Ela vai estudar a velocidade das reações, tá? Não só a velocidade das reações, mas como também, pessoal, os fatores que vão influenciar a velocidade da reação. Parte da química que estuda a rapidez das reações. Nós temos reações lentas, por exemplo, oxidação do ferro, demora muito para acontecer. Mas uma reação rápida, a explosão da pólvora, ocorre de forma rápida. Algumas reações é para acontecer rápido mesmo, outras não. Olha só. Olha aí, ó, o conceito de cinética química. Parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar. Então nós temos reações rápidas, lentas e moderadas, tá? De acordo com o tempo em que elas acontecem. Exemplo de uma reação, ó, aqui o conceito. Ó. Qual é o conceito então de cinética química? Ó? Cinética química, esse conceito é importante. Ó. É a parte da fisicoquímica que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Então nós vamos estudar esses fatores também aqui, tá? Então você tem aí um caso clássico do conceito de cinética química, parte da fisicoquímica que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que vão influenciar nessa velocidade, tá? Então tem a ver com a cinética molecular. Quanto maior for o movimento das moléculas, mais favorável vai acontecer a reação, pessoal. Porque vai haver choques entre as moléculas. Se o choque for efetivo, acontece a reação. Tá bom? Vamos colocar um minutinho para você colocar esse conceito aí, por favor. Ok, voltamos para mostrar aqui então, olha, uma reação rápida, teria que ser rápida, tá? O airbag, né? Quando ele é acionado, tem que ser instantâneo, tá? Ocorre a liberação de gás nitrogênio, por isso que infla o airbag rapidamente. Mas tem outras reações que é moderada, tá? A decomposição dos alimentos, por exemplo, né? É uma reação que dura um pouco para acontecer. Tá? Apodrecimento de uma fruta, tá? São reações moderadas. Agora, uma reação muito lenta, a formação do petróleo, né? Petróleo, na verdade,
é originada a partir do soterramento de animais e vegetais ocorrido há milhares de anos. Então, com a ação do tempo, da temperatura, pressão, tá? Demora muito a formação do petróleo. Por isso que a tendência é findar o petróleo, né? Outra reação lenta, ó. Pessoal, se você deixar uma garrafa de vinho aberta, vai virar vinagre, certo? Olha aí, ó, a conversão de vinho em vinagre ocorre em alguns dias, quando o etanol, que é o álcool do vinho, é oxidado a ácido acético, que é o etanóico, que é o ácido acético em água é o vinagre, pessoal. Então, por isso que não é legal deixar garrafas de vinho abertas, tá? Vai acidificar esse vinho e formar, então, o ácido etanóico. É uma reação lenta, demora dias e dias para acontecer, tá? Então, tem reações rápidas, reações moderadas e tem reações lentas, tá? As reações lentas são dessa maneira. Tudo bem, meu povo? Vamos mostrar os fatores também, ó. Outra reação rápida. Quando você corta uma maçã, tá? Poucos minutos, ela vai ficando escura, não é verdade? Ó? O escurecimento de uma fruta demora minutos e é devido à conversão aí dessa substância, da hidroquinona. Tá? Então, por isso que algumas frutas ela escurece com o passar do tempo. Tá? É uma reação rápida. Pois muito bem. Olha essa aqui, pessoal. Essa aqui todo mundo já fez, né? Uma reação muito rápida. Olha, a decomposição da água oxigenada. Quando você coloca água oxigenada num ferimento em que houve sangramento, ocorre uma efervescência. Por que isso acontece, professor? Porque no nosso sangue tem uma enzima. As enzimas são catalisadores. Os catalisadores servem para acelerar a reação. Uma enzima chamada peroxidase, que vai decompor o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Certo? Então é instantânea essa reação. Tá? Ocorre justamente essa efervescência, quando se coloca água oxigenada no ferimento em que houve sangramento. Então, algumas reações você pode notar no nosso cotidiano, que umas são rápidas, outras são lentas e outras são moderadas. Não é? Muito bem. Agora, esse aqui é importantíssimo, importantíssimo. Nós vamos estudar todos esses fatores agora, pessoal. Isso tem a ver até com o vestibular, com o Enem, ó, os fatores que influem na velocidade de uma reação. Ó. Primeiro, o estado particular em que os reagentes se encontram, que é a superfície de contato, temperatura, eletricidade, luz, pressão, concentração dos reagentes e catalisadores, certo? Vamos estudar todos esses fatores aí. E todos eles, pessoal, se aumentar o fator, aumenta a velocidade da reação. Tá? Esse primeiro, quando se fala estado particular, em que se encontram os reagentes, é a chamada superfície de contato, que vamos utilizar até nessa ordem aí. Vamos já utilizar. Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos. Então vamos para o primeiro critério aí, né? O primeiro fator, certo? Que é a superfície de contato. Olha só. O que vem a ser a superfície de contato? Vamos lá. Diz assim, ó. No que se refere aos reagentes, o estado físico deles, né? Nós sabemos que os gases, né, pela energia cinética dele,
ela reage melhor que os líquidos e este melhor que os sólidos. Agora, no que se refere ao sólido, você tem que ver quanto mais pulverizado, pessoal, quanto mais triturado estiver esse sólido, com certeza mais rápido vai ser a reação, certo? Então é diretamente proporcional. E vamos colocar vários exemplos aí dessa superfície de contato. Então, vale dizer que quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Tá? Isso é importante, essa definição, para vários exemplos que eu vou colocar aqui do dia a dia, inclusive com questões que nós vamos fazer aqui também, onde nós vamos perguntar justamente o tipo de fator que foi influenciado na reação. Tá bom? Então vamos colocar aí também um minutinho na tela. Ok, voltamos para dizer para vocês que quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Vamos enfatizar mais esse aqui, ó. Olha só, a superfície de contato. Eu estou colocando uns galhos e um tronco de madeira. Veja que a labareda do fogo é mais intensa nos galhos. Por quê? Porque está justamente mais triturado, né, mais pulverizado. Quanto maior a superfície de contato, tá, vamos grifar aqui, ó. Quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação. Maior será a velocidade da reação. Tá? Então, superfície de contato é um dos fatores importantes para explicar a velocidade das reações. Muito bem. Vamos para o próximo. Temos aqui um exemplo. Olha só um exemplo aqui prático do dia a dia, pessoal. Por exemplo, hoje nós temos que economizar gás, não é isso? Então, o que é melhor? Cozinhar uma batata inteira ou cortá-la em pedaços? Ó, se colocarmos as batatas em pedaços, em pequenos pedaços para cozinhar, economizaremos gás de cozinha. Ao fatiarmos a batata, aumentando o seu contato com a água quente, fazendo com que cozinhe mais rapidamente. Tá? Então aí você utilizou o quê? A superfície de contato. Tá? Quanto maior for a superfície de contato, com certeza maior vai ser a velocidade da reação. Não é verdade? É como se você pegar, por exemplo, um comprimido efervescente. Se você colocar ele inteiro, ele vai e outro pulverizado, em pó. Lógico que o comprimido em pó ele vai dissolver mais rapidamente, porque aí você aumentou a superfície de contato. Aumentando a superfície de contato, aumenta a velocidade da reação. Então, esse foi o fator superfície de contato. Vamos para o próximo fator. Aqui você tem a temperatura, pessoal. A temperatura, certo? O aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia das colisões entre os reagentes. Como consequência, o número de colisões efetivas e a velocidade aumenta. Por isso, pessoal, olha só, que cozinhamos os alimentos, certo? É a temperatura. Ó. Da mesma forma, quanto maior a temperatura, maior o número de choques efetivos, né, entre as partículas e reagentes. Portanto, a velocidade da reação é maior. Tá? Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Tá bom? Vamos colocar um minutinho aí, por favor.
Ok, meus amigos, voltamos, não é isso? Vamos lá mostrar. Ora, se eu aumentar a temperatura, aumenta a velocidade, lógico que se eu diminuir a temperatura, vai diminuir a velocidade da reação. Por isso, pessoal, que nós conservamos os alimentos na geladeira, nos freezers, certo? Principalmente laticínios, os alimentos gelados estragam com menor facilidade. Pode ver que na seção de frios em supermercado, né, são colocados principalmente alimentos que vão se degradar muito rápido se tiverem uma temperatura ambiente. Então, um dos métodos de conservação de alimentos é congelar o alimento, né? Então, quanto menor a temperatura, menor vai ser a velocidade da reação. Vamos agora para a luz, pessoal. A luz não são todas as reações em que a luz vai influenciar, né? Mas nós temos aí as reações chamadas fotoquímicas, né? A luz provoca algumas reações denominadas de reações fotoquímicas. Duas importantes aí, ó, influenciadas pela luz. Você tem a fotossíntese, até porque não existe fotossíntese sem luz, né? E a decomposição da água oxigenada, pessoal. Vamos já mostrar para vocês. Já mostramos que ela pode ser influenciada pelo catalisador, mas a água oxigenada também é influenciada pela luz. Por isso que os frascos de água oxigenada vêm em frascos escuros. Nós vamos já mostrar para vocês, tá bom? Então não são todas as reações em que a luz vai influenciar, tá? Mas nós temos aí justamente a presença da luz. Estou mostrando aqui um modelo cinético molecular, falando da cinética química aqui também, tá bom? Vamos colocar um minutinho na tela. Ok, estamos mostrando aqui que a luz é um dos fatores que vão influenciar na velocidade da reação, né? Olha só. Olha a água oxigenada. Ó. A reação de decomposição da água oxigenada pela luz é chamada de fotólise. Ó. Eu até coloquei isso aqui, né? Ó, que algumas reações são favorecidas pela luz, como a decomposição da água oxigenada. Ó. Por isso que os frascos que você encontra nas farmácias são escuros, né? Ou vem no azul escuro ou marrom escuro, a água oxigenada líquida. Por quê? Porque é influenciada pela luz. Garrafas de vinho, por exemplo, também, né? São guardadas fora do alcance da luz. A luz pode alterar a fermentação do vinho. Então, filme fotográfico não pode ser exposto à luz, né? Aqueles notas fiscais eletrônicas, ou aqueles extratos bancários de caixa eletrônico, aquela tinta tem brometo de prata. Então, se você colocar na luz, ela vai se decompor. Então, se a nota fiscal eletrônica é importante para você, tira uma cópia ou uma foto, certo? Porque ela vai se decompor se você deixar na luz. Ok? Vamos agora para a pressão, pessoal. Tá? A pressão também é um dos fatores diretamente proporcionais. Olha só, quanto maior a pressão num sistema gasoso, menor o volume ocupado pelos reagentes, maior vai ser a velocidade. Por isso que nós cozinhamos alimentos na panela de pressão. Para quê? Para que o cozimento seja mais rápido. Para quê, professor? Economizar gás. Tá? Então, na panela de pressão, como está sob pressão ali, tá? As moléculas ficam mais agitadas, consequentemente, vai acelerar a reação química. Então, por isso que quanto maior for a pressão, maior vai ser a velocidade da reação. Tá? Importante, um aumento da pressão aumentará o número de colisões. E quanto maior o número de colisões entre a molécula, mais rapidamente vai ser a reação, pessoal. Obrigatoriamente. Né? Então vamos colocar para esse slide aí, vamos colocar um minutinho na tela.
falando da pressão, que o aumento da pressão vai aumentar a energia cinética das moléculas, maior vai ser o número de colisões, consequentemente, mais rápido vai ser a reação. Outro fator importante, pessoal, são os catalisadores. Professor, o que é catalisador? A única função do catalisador é aumentar a velocidade da reação. É uma substância que diminui a energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, maior vai ser a velocidade da reação. Então, qual é a definição mesmo de catalisadores? Catalisadores são substâncias que aceleram a velocidade das reações. Tá? Eles não participam da reação. Eles só entram com a função de acelerar a reação. Ou seja, diminui a energia de ativação. Uma vez diminuindo a energia de ativação, lógico que a reação vai se processar mais rapidamente. Isso é muito importante numa indústria, pessoal. Por exemplo, numa linha de produção, tá, numa indústria, a indústria não vai esperar 3, 4 horas para uma reação acontecer. Então, coloca catalisadores. Tá? Temos catalisadores específicos para cada tipo de reação. Nós mesmos temos catalisadores que são as enzimas. Tá? E se não tivéssemos as enzimas, seria um fracasso o metabolismo. Cada enzima atua no seu substrato específico, pessoal. Por exemplo, a lactase ela é utilizada para decompor a lactose. Pessoas que, por exemplo, que são intolerantes à lactose, têm pouca enzima ou não têm. Aí é a complicação. Tá? Então, a lactase é a enzima que decompõe a lactose. Então, para cada substrato existe um termo específico. Não é? Então, os catalisadores são muito, mas muito importantes. Às vezes é preciso acelerar reações, às vezes é preciso retardar. Por exemplo, os alimentos, quanto mais eu retardo a decomposição dele, melhor. Tá? Mas algumas reações têm que ser aceleradas, e para acelerar a reação tem que ser com catalisador. Tem que ser com catalisador. A função primordial do catalisador é essa. Tá? Vamos colocar 2 minutinhos aí para esse slide. Ok, meus amigos, voltamos aí para continuar falando de catalisadores. Olha como é que é a energia cinética aí, olha só. Olha só, essa reação, ó, sem o catalisador, olha a altura da reação. Isso aqui é o gráfico, ó. Olha o caminho que tem que ser percorrido, ó. Agora, na hora que eu coloco um catalisador, ele baixa a energia de ativação e procura um caminho alternativo, ó. Então a reação fica mais rápida, pessoal.
Essa é a função do catalisador, é baixar a energia de ativação para que a reação se processe mais rapidamente. Ó. A reação se processe mais rapidamente. Essa é a função clássica do catalisador. Perfeito? Pois muito bem. E aqui nós temos o último dos fatores, ó, que é a concentração dos reagentes. Ó. O que é a concentração dos reagentes? Vamos mostrar aqui para vocês. Ó, um aumento na concentração dos reagentes numa solução acarretará um aumento no número de colisões. Em consequência, um aumento na velocidade. Então, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Então, esse é um dos últimos fatores, concentração dos reagentes. Se está concentrado, reage mais rapidamente, pessoal. Tá? Vamos fazer a anotação ou fazer um print desse slide aí, né? Vamos colocar 1 minutinho na tela. Voltamos aí à concentração dos reagentes. Vamos mostrar agora, pessoal, como é que funciona. Um exemplo, olha só. Ó, num churrasco, vamos ver aqui, né? Num churrasco, olha só. Por que abanamos o fogo? Né? A ideia de abanar o fogo é jogar mais oxigênio, concentrar oxigênio. Quanto maior a concentração de oxigênio, maior vai ser a intensidade, a labareda do fogo. Ó, num churrasco, ao abanarmos o fogo, aumentamos a concentração de gás oxigênio disponível para ser queimado. Consequentemente, aumenta a velocidade da reação. Por isso que nas queimadas, quando tem ventos, fica mais difícil de apagar o fogo, porque os ventos alimentam, né, com oxigênio, e quanto maior a concentração de oxigênio, maior vai ser a velocidade da reação. É muito comum que você colocar, por exemplo, um ventilador, né? O ventilador está jogando oxigênio ali no fogo, então aumenta a labareda. Quanto maior a concentração, maior vai ser a velocidade da reação. Pois bem, pessoal, feito isso, essa provocação em vocês em relação aos fatores, vamos responder uma questão aqui, né? Um exercício de classe. Pronto, olha só. O que é que diz esse exercício de classe? Ó? A velocidade de uma reação química depende, aí ele coloca, do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo, da energia cinética das moléculas, da orientação das moléculas. Então, tem a ver com o modelo cinético molecular, né? Então, qual desses aí estão verdadeiros, pessoal? Qual desses aí estão verdadeiros? Né? Vamos colocar aí 2 minutinhos para você raciocinar e dar a resposta correta. Vamos lá.
Ok, então vamos responder a questão, né? Ó, então, a velocidade de uma reação depende de quê? Vamos lá. Primeiro, do número de colisões, com certeza, pessoal. Quanto maior o número de colisões, maior vai ser a velocidade da reação. Da energia cinética, com certeza. Quanto maior a energia cinética, maior a probabilidade de acontecer a reação. E da orientação das moléculas. Então, todas estão verdadeiras aí. Ó. A resposta é a letra A. A resposta é a letra A. Vou fazer mais um aqui, ó, tá? O que é que diz? O carvão é combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível, do comburente e da temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade. Ou seja, são 3 fatores. Qual deles você escolheria, pessoal, para acelerar a queima desse carvão? Você escolheria o carvão em pedaços ou pulverizado? O atmosférico botaria atmosférico ou oxigênio puro? E a temperatura? Então, qual alternativa tem os 3 fatores que vão acelerar mais ainda a reação? Qual vai ser a resposta, então, para essa questão? Vamos colocar só 1 minutinho na tela aí, 1 minuto. Ok, pessoal. Então, a resposta correta aqui só pode ser a letra D. Ó. Por quê, professor? Porque quanto mais pulverizada, aumenta a superfície de contato, não é verdade? O oxigênio puro fica mais concentrado e na maior temperatura. Então, a letra D é a resposta correta. E para finalizar aqui, nós temos essa questão. Ó. A sabedoria popular indica que para cozinhar batatas é indicado cortá-las em pedaços, em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas. Verifica-se que a cortada cozinha em maior velocidade. Qual foi o fator determinante para que as batatas cortadas fossem a velocidade fosse maior, cozinhasse mais rápida? Certo? Qual seria o fator primordial aí, pessoal? E nós falamos disso aí, tá? Seria a superfície de contato. Ó. Quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Tá aí, ó. Quando cortamos uma batata em pedaços menores, colocamos para cozinhar. Então aumenta a área de contato da batata com a água quente, então cozinha mais rapidamente. Então esses são os fatores que influenciam na velocidade da reação. E o fator primordial foi a superfície de contato. Pois bem, nessa primeira parte da aula nós vimos aí o modelo cinético molecular, envolvendo aí a velocidade das reações. Na segunda parte da nossa aula, vamos trabalhar as reações químicas, certo? Nós vamos fazer uma transição bem rápida mesmo, 3 minutinhos, e voltaremos com mais teoria e mais questões para vocês.